Pessoal, começando nossa aqui da live aqui, tá? Estamos no meio de uma confusão com o padre Júlio, o homem que gosta de uma confusão, tá? O nosso querido Arthur Duval fez cobertura hoje, né? E a gente, enfim, a gente tava sabendo o que aconteceu, mas passamos a exclusiva do caso pra Revista Oeste, que soltou uma matéria sobre o padre Júlio Lancelotti e seu assessor de imprensa. Porque sim, o assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti, sujeitinho vil, sujeitinho baixo, sujeitinho assim, do mais baixo nível que você possa imaginar, ele resolveu ameaçar um rapaz. Ele achou que era um rapaz qualquer. Tá? E quem era o rapaz que ele ameaçou? É um jovem chamado Miguel Kazan, que mora na cidade de Recife. Miguel Kazan, infelizmente pro padre e pro seu assessor de imprensa, vem a ser um dos novos talentos de um grupo chamado... Movimento Brasil Livre. Puta, que droga, hein, padre? Sempre esse Movimento Brasil Livre aparecendo no teu caminho, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ver o vídeo original, tá? Que ele fez junto com... Ele fez uma collab com o perfil Alerta Católico. Depois disso, tá? Vamos ver a ameaça, e temos desdobramentos que rolaram agora fazem poucos minutos. Faz poucos minutos. Outra coisa, vou pedir pro Riso. O Miguel entrou em contato com você. Sim, pra senhor. gente colocar ele ao vivo na live daqui a pouco. Sim, Vamos ver senhor. aqui o vídeo e a gente começa a história. Vamos lá. Fazer o mesmo. Todo mundo sabe que veio à tona. Eu denunciei o Júlio Lancelotti e você pode fazer o mesmo. Todo mundo sabe que veio à tona novamente essa semana que o Júlio Lancelotti vai narrar um curta em que tratam a santa da Igreja Católica como trans. E isso gerou muita revolta nas pessoas. Eu postei um vídeo sobre isso e muitas pessoas comentaram que queria denunciar isso diretamente à Diocese de São Paulo ou até o Vaticano. E eu tentei descobrir como a gente poderia fazer isso. Então eu entrei em contato com a Chancelaria de São Paulo e eles me deram esse e-mail que tá aparecendo na sua tela. E o único meio de entrar em contato com o Vaticano seria enviando para a Anunciatura Apostólica aqui no Brasil, mas eles só aceitam se tiver a permissão de um bispo, ou enviando uma carta internacional que a gente sabe que demoraria meses para ser lida e atendida. Então o único meio realmente é fazer uma denúncia e fazer pressão na Arquidiocese de São Paulo para que alguma medida seja tomada. Afinal, eles disseram que a santa da Igreja Católica não deve ser tratada como trans, eles fizeram uma nota a respeito disso, mas não tomaram nenhuma medida de afastar o Júlio Lancelotti ou de dizer que ele não deveria participar desse projeto. É por isso que eu fiz uma denúncia formal e o texto vai estar na minha bio só para você copiar, colocar o seu nome e mandar pro e-mail que também tá lá no documento. No texto a gente fala do Júlio Lancelotti ter narrado esse curta que apresenta a santa como trans, no caso do suposto vídeo íntimo vazado do Júlio Lancelotti que muitos peritos confirmaram a veracidade, e do caso de alguns anos atrás o Júlio Lancelotti ter supostamente enviado quantias muito grandes em dinheiro para um jovem que ele mantinha supostamente relações homossexuais. Afinal, como um jovem consegue sair da FEBEM e ter tanto dinheiro instantaneamente para construir casas de aluguel? Muito estranho, né? Então também envie sua denúncia, o texto tá na minha bio, é só copiar, colocar seu nome e enviar pra Arquidiocese de São Paulo. E vamos ver se agora, com muita pressão, eles podem fazer alguma coisa. Eu denunciei o Júlio Lancelotti e você primeira pode... coisa. Grandioso porta-voz nosso, Miguel Kazan. Grandioso. E que vem a ser também o ator da série One Piece. Você sabe, tem o anime One Piece. Bota lá o ator da série One Piece, o Luffy do One Piece. O ator que faz o Luffy é o Alakazam, que é o nosso Miguel Kazan, porta-voz do núcleo lá de Recife. Por favor, Riso, coloque na tela. É o ator. E vocês estão surpresos? Sim, pois é, foi o Kim Kataguiri que conseguiu trazer ele pro nosso time. Olha ele aí, ó. É a mesma pessoa. Bem-vindo, Inhaki Godoy. Pois é, galera. Pois bem, o caso é bizarro. Todo mundo sabe que tudo que envolve esse padre é bizarro. Põe Luffy ator, né, Risão? Eu manjo dessas coisas Ó. aqui, ó. É o Miguel Kazan. É o Miguel Kazan, tá? Pois bem, e é muito estranho, e esse é um problema, e eu converso com todos os meus amigos católicos do MBL, todo mundo sabe que existe esse incômodo gigantesco. Como é que a igreja permite que uma figura bizarra dessas, uma figura comprovadamente bizarra, porque eu não tô falando das coisas que todo mundo sabe. Eu tô falando das coisas... Não, desculpa. Eu não estou falando das coisas íntimas que todo mundo sabe. Eu estou falando das coisas políticas, abertas que ele faz. Não é normal um sujeito que adota essas posições que fique aí tendo, vamos dizer, seu status garantido pela igreja. Não deveria ser normal em nenhum sentido. Mas ele tá aí e continua. E mais, quando morrer vão vir com papo sério mesmo. Os mesmos bizarros que ficam seguindo ele vão vir com papo de canonização. Este cara, ele é bizarro, pra dizer o mínimo, tá? Mas vamos andar com o assunto aqui, tá? O que aconteceu? Foi gravado esse vídeo pelo Miguel Kazan, o vídeo rodou, e aí ele recebeu uma mensagenzinha no Instagram dele, dá uma olhada. Não tem ali o áudio? Sobe. Onde tá o áudio? Não? Era aqui, ó? Talvez, né? Assim, o Miguel talvez consiga botar aí pra gente ver e tal, mas assim, que bizarro, sua internet não tá conseguindo abrir. Eu gosto muito que a gente resolveu fazer uma live com esse tema e a gente não tinha o material pra mostrar. O material tá lá, tá? Saiu na matéria e tudo mais. Bom, a internet tá maravilhosa. Legal.
Pede pro Miguel. O Miguel te mandou mensagem. Pede pra ele te mandar o arquivo. Porque é o seguinte, o assessor, né, de imprensa do padre Júlio Lancelotti entrou em contato na DM do Instagram do Miguel Kazan, tá? E é bem importante vocês vejam, porque é o tipo de ameaça que denota tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Quando nós, né, tivemos contato ali com o material que envolvia o Júlio Lancelotti, a gente se assustou. Porque ninguém na imprensa, a imprensa sabia, conhecia o material, ninguém na imprensa queria sequer tocar no assunto. E o próprio judiciário nunca viu nada de errado naquilo ali. Vamos lá, vamos ouvir. Veja só o papo. Esse Augusto Souza é o assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti. Ouçam isso. Eu pediria encarecidamente que você tivesse essa compaixão com este ser humano para que removesse esse vídeo, para que a gente não leve isso a instâncias judiciais, né? O padre Júlio é muito querido no meio judicial, amigo de muitos juízes, desembargadores, e se a gente pede um favor e fala o que está acontecendo, eles prontamente o ajudam. Inclusive em todas as palestras que o padre Júlio tem ido é a convite de juízes e desembargadores, inclusive essa que estivemos em Fortaleza, a próxima que estaremos em Rio Grande do Sul e tem uma outra agora em Santa Catarina, sempre convite dos tribunais de justiça. Então, para não causar mal-estar dentro da nossa própria igreja, eu te pediria por gentileza que, se puder remover esse vídeo, me deixaria principalmente muito feliz e mais aliviado, porque ele não está bem, ele está muito, muito debilitado. Hoje caiu das escadas, se machucou, foi para o hospital. Então eu te peço de coração, pense nele como um avô. Às vezes as pessoas, quando elas chegam a uma determinada idade também, elas acabam ficando muito sensíveis. Então qualquer coisa deixa ele muito sensível, deixa ele um pouco aflito. Então eu te peço de coração que reconsidere esse meu pedido para que evite de que ele acabe ficando cada vez mais pior. E confesso que Dom Diego Sharon mandou uma mensagem no WhatsApp com o link do seu vídeo dizendo: veja isso, precisa tomar uma providência. Então eu estou pedindo encarecidamente, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e fique com Deus e com a Virgem Maria. E aí tem outro? São só esse áudio, né? Pois bem, amigos, é um tanto quanto assustador. Eu já havia falado várias vezes anteriormente, olha só, quando a gente teve acesso aos materiais desse padre, que tudo que houve foi estranho. Estranho por parte da imprensa, estranho por parte do judiciário, estranho por parte do Ministério Público. Não sou eu falando, desta vez, então estou muito seguro de falar. É o assessor de imprensa falando que o padre tem as costas quentes no judiciário. Eu volto a repetir. O assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti disse que este padre tem as costas quentes no judiciário. Qualquer figura pública que tivesse as histórias controversas que ele tinha no passado, dificilmente teria escapado como esse sujeito escapou. Estranhamente, ele sempre escapa. Estranhamente, ele sempre escapa. Mesma coisa com a Arquidiocese de São Paulo, né? Simplesmente vai fingir que nada disso está acontecendo. As histórias são, no mínimo, desabonadoras. Eu não tô nem falando que, assim, muita gente diz por aí que pessoas dizem, ó o cuidado que tem que tomar, vocês estão entendendo agora, né? Se ele quiser me processar, eventualmente ele ganha sem ter mérito, só porque, né? O que eu quero dizer assim, não tô falando que ele praticou atos com menores, mas só daquele vídeo que, né, todos os peritos atestaram, assim, é muito óbvio. Só aquilo lá deveria, né? O cara tinha uma santa atrás dele, ele é um padre. Ele pratica esses atos aí, é normal e tudo mais, tem dinheiro. Eu não sabia que era assim. Me parece não ser o caso, conheço muitos padres e me parece não terem esse tipo de comportamento. O que tá claro agora, o que tá muito claro com essa ameaça que esse rapaz fez ao porta-voz do MBL, Miguel Kazan, é que sim, sempre houve uma estranha relação envolvendo esse padre, a imprensa e o judiciário. Sempre houve. E isso abre espaço para muitas discussões. Vejam o sujeito, tá? Esse aí é o Augusto, né? Que é o assessor de imprensa do padre. Eu não sei, olha, assessor... O que mais ele é? Baixa o perfil aí. Há quanto tempo você trabalha com o padre? Me pareceu um rapaz jovem. Bem mais jovem que o padre. Enfim, cara. Eu tenho que ser muito cuidadoso com as coisas que eu falo aqui, não é, o senhor Rafa Almeida Riso? Cuidado. Mas veio pra você alguma coisa na cabeça aí ou não? Não? Não, também não veio nenhuma ideia absolutamente errada na minha cabeça. Me parece ser apenas o assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti. E acho que é isso que ele é, ele inclusive se identificou. Esse cara tá ameaçando, vamos colocar aqui, esse cara está ameaçando um porta-voz que fez uma denúncia válida, tá? Isso é muito feio, isso é demoníaco, cara. Vocês me desculpem, isso é demoníaco. Essa turma é demoníaca. Isso não é bom pra igreja. E isso não é bom pro cristianismo como um todo. Isso é horrível, cara. Não dá, na boa, não dá pra gente ficar naturalizando, fingindo que... Né?
Agora, acabou de sair, agora, a nota da Arquidiocese de São Paulo, tá? Numa collab com o Dom Odílio Scherer. E aí, ó, o esclarecimento. A Arquidiocese de São Paulo esclarece que o senhor Augusto Souza, o rapazinho ali, citado na reportagem da Revista Oeste, não tem nenhum vínculo institucional com esta arquidiocese. O senhor Augusto Souza não é assessor ou representante da Arquidiocese de São Paulo e, portanto, não pode falar em nome da instituição ou de qualquer um de seus setores, menos ainda do arcebispo de São Paulo. Natural, né? Mas ele anda por aí falando isso. A minha pergunta é, e o resto? E a denúncia do senhor Miguel Kazan? Esse padre vai poder continuar vilipendiando símbolos sagrados da Igreja Católica em nome das suas piras ideológicas? E eu tô deixando só no campo ideológico as piras dele, em nome das suas taras ideológicas. Vamos botar aí? Esse padre, até onde vocês vão deixar esse padre? Qual é o próximo padre? O que mais a ele é permitido? É natural e isso tá tudo ok. A gente tem que se atualizar, porque é um pouco assustador. Eu queria que a Arquidiocese de São Paulo entendesse, de fato, que é uma massa de centenas de milhares, que são milhões de jovens, isso não é um fenômeno só brasileiro, que estão se aproximando da igreja, buscando na igreja um refúgio contra a falta de referencial do mundo contemporâneo. E eles estão esperando uma postura tradicional da Igreja Católica. Uma postura tradicional. Definitivamente, um padre com esse histórico, com a militância que ele faz e com essas subversões, não é alguém que represente essa perspectiva. Isto não é bem-vindo, cara. Definitivamente não é. Eu queria botar aí, pra falar com a gente, pra explicar um pouco o caso, o senhor Miguel Kazan, tá? Miguel, tá aí? Tô dando. Tá, perfeito. Me ouve? Miguel? Então, o que aconteceu foi que eu postei os vídeos denunciando o Júlio Lancelotti, principalmente quando veio à tona o caso dele narrar um curta que trata uma santa da Igreja Católica como trans, e eu incentivei as pessoas, católicos de verdade, diferente do padre aí, a denunciarem também a Arquidiocese de São Paulo. E foi isso que muitas pessoas fizeram, tanto que, segundo o próprio assessor do Júlio Lancelotti, o Dom Odilo, mandou meu vídeo para ele pro WhatsApp e disse que isso gerou um mal-estar muito grande na Arquidiocese de São Paulo. Então, muitas pessoas denunciaram e isso veio à tona aí agora. E agora, no dia 1º de novembro, vai ser lançado esse curta. E a Arquidiocese de São Paulo, quando isso veio à tona em 2022, porque esse caso é conhecido desde 2022, só deixou uma nota lá dizendo que condenava essa ação, mas em nenhum momento puniu, ou afastou, ou proibiu o Júlio Lancelotti de fazer parte desse projeto. Então, claramente, eles são coniventes com esse tipo de atitude. Me assusta eles manterem essa política de leniência com essas posturas do padre. Primeiro porque o padre ele se tornou um agente político do petismo, ele age de maneira escancarada com isso. Ele tem essas opiniões, no mínimo, eu não vou nem colocar como controvérsias, são opiniões heréticas. E tem todo um histórico que se a Igreja Católica, eu tô falando de São Paulo, tô nem abrindo em âmbito geral, porque ele é uma figura nacionalizada e participa de eventos internacionais. Mas esse cara é uma máquina ambulante de danos de imagem pra Igreja Católica. É uma máquina repelente de novos fiéis. Eu não consigo entender. E aí eu estendo isso, que eu te fiz essa pergunta, que você conhece, que é o vídeo milita. Porque quando eu estendo isso pro judiciário e pra imprensa, que também passa um pano, eu ainda fico em choque. O que esse cara tem? Não é muito estranho isso? Muito estranho, porque realmente ele parece que tem proteção de todos os lados. Seja na política, seja no mundo, seja no judiciário, até o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem contato pessoal com ele. Então, assim, esse cara é protegido de todos os lados. E também no alto escalão da Igreja Católica, porque é um cara que é cardeal. Porque Dom Odilo, o arcebispo de São Paulo, é cardeal. Ele estava lá na eleição do Papa e é o mesmo que está defendendo o Júlio Lancelotti agora e que não pune esse cara de jeito nenhum. Então é realmente muito complicado entender o que é que esse cara tem. Porque tanta gente tem medo de simplesmente tomar uma atitude, simplesmente afastar ele das funções. Eu acredito que o Júlio Lancelotti deveria ser preso. Eu não quero que ele seja excomungado, eu quero que o Júlio Lancelotti seja preso e termine sua vida na cadeia. Porque, para mim, o que ele fez já está bem claro. Mas enfim, a gente tem que ser cuidadoso com as palavras. Se no mínimo ele fosse excomungado, já seria algo de muito bom para a igreja. Sim, a gente tem que ser sempre cuidadoso com as palavras, porque de fato é um cara que... Bom, é o assessor de imprensa que falou, né? Não sou eu nem você. O assessor falou, tem um contato com juízes e desembargadores. A gente sabe, quando a época ele foi denunciado por aqueles vídeos, né, que estavam rodando, como aquilo foi tratado no Ministério Público e depois pelo próprio Judiciário. Estranho. Assim, é no mínimo curioso. E a gente sabe os casos que ele teve, a gente sabe os acordos que ele fez. No seu vídeo ele cita um acordo que foi feito, aparentemente, né? De 600 mil reais. Há um outro que envolvia o Riso pode até pegar aí, um carro Pajero. Entendeu? Na verdade, essas quantias em dinheiro foi quantias que ele doou, segundo a justiça, no primeiro processo, que Anderson Batista foi absolvido, que foi o jovem que ele acusou que estava extorquindo ele. Foi quantias que ele deu ao jovem de bom grado. Foi isso que a defesa de Anderson Batista alegou.
Ele não estava sendo extorquido, ele deu isso. Tanto que no primeiro processo que ele denunciou Anderson Batista de extorsão, ele foi absolvido em 2 instâncias. Então, porque a justiça entendeu que não fazia sentido o Júlio Lancelotti dar tantos presentes e quantias em dinheiro para esse rapaz. Pois é. Eu tenho que ser cuidadoso, você também tem, você tem um grande futuro pela frente, mas essa é uma daquelas histórias bizarras. E a gente via nos Estados Unidos todas aquelas discussões sobre aquele caso de um cara que tinha uma ilha e que ninguém entendia como é que tantos poderosos. Também teve um rapper que fazia uma festa numa casa, algumas festas. São aquelas histórias que a gente começa acreditando que faz parte do imaginário popular, teorias conspiratórias. Aí quando vê, elas estão ficando tão reais e tão concretas que você começa a se assustar, né? Então, cara, Realmente. Cuidado aí, cara, real. Assim, falando aqui, alguém que viu essas coisas em 2020, que se deparou com esse vídeo, que todo mundo depois acabou vendo, cuidado. Inclusive, existe muita gente que fala, né, que a queda do Arthur teve a ver com isso. A própria queda do Arthur teve a ver com isso, por causa do vídeo. Gente na Lesp falou pro Arthur, lembra daquela história? Arthur, você fica mexendo em vespeiro que não tem que mexer. Fogo, cara, fogo. Esse cara realmente né, tem as costas quentes, mas enfim. Miguel, isso quem disse foi o assessor dele. Exato, a gente só tá aqui basicamente... Só tô repetindo o que ele falou. Miguel, uma parada interessante. Apresenta teu trabalho e faz o teu merchan pra galera te seguir, até porque precisamos de um líder forte aí em Pernambuco. O nosso núcleo, eu ontem teve uma reunião geral do MBL, eu falei, o núcleo do MBL de Pernambuco é um dos melhores do Brasil, um núcleo exemplar. Foi exemplar na coleta, é exemplar na militância, é exemplar pra muita coisa, exporta gente boa. E estava faltando um líder carismático, inclusive pra puxar uma bandeira preta, amarela e branca aí. E espero muito que as pessoas conheçam o seu trabalho. Então, pessoal, meu nome é Miguel Kazan, eu crio conteúdo para a internet, e agora com viés político e religioso, principalmente, eu sou aqui de Recife. Então, se você gosta do MBL aqui de Recife, a gente tem um núcleo aqui que é bem ativo, então venha fazer parte com a gente, segue o Instagram do MBL Recife, também me segue para acompanhar o trabalho e acompanhar também o desfecho dessa história aí do Júlio Lancelotti. Maravilhoso. Miguel, obrigado, velho, bom trabalho aí, tamo junto. Obrigado. Tamo junto, Renan. Este foi Miguel Kazan, aqui pra gente abrir aqui a nossa live, com essa história absolutamente bizarra, que eu não tenho outro termo pra usar, né? E a impressão de que a nossa vida fica cruzando com a vida desse padre o tempo todo. Vocês reparam, a gente acaba se chocando com esse cara. Mesmo a briga que ele teve no ano passado, acho que foi na virada de 23 pra 24, foi com o ex-MBL, que era o Rubinho Nunes. Né? O destino quis, e existem essas coisas. E eu começo cada vez mais a acreditar nisso. Que o destino, chamem do que quiser, tem um papel muito importante pra gente. Muito, muito importante. Porque a gente sempre se encontra com a história no momento que a história pede. E quando eu falo história, não tô falando da história desse padre, tô falando da história do Brasil. Tá? Esse padre é mais um personagem no nosso universo, né? Um vilão no nosso... É lore que fala, né? No nosso lore. Então, espero que ele saiba disso e que, enfim, entenda que nós somos a superação do tipo de mundo que ele gostaria de vender e divulgar por aí. Nós somos a negação daquilo que ele representa. Até porque a gente fala em desfavelização, em reurbanizar as nossas cidades na melhor acepção do termo, retomar os centros das nossas cidades, acabar com a cultura de mendicância, e ele é o maior representante da destruição da cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti destrói a cidade de São Paulo. Ele é um sujeito desumano que vive dessa glamorização da pobreza, da desconstrução dos centros urbanos, em nome de um ego e da militância política. Acho que tudo que ele faz, mesmo que ele tenta justificar como positivo, acho tudo demoníaco. Absolutamente tudo demoníaco da parte dele. Eu quero ver uma cidade que não tenha morador de rua, ponto. Morador de rua tem que ir pro albergue. Ah, não quer ir pro albergue? Então você vai detido. Nos Estados Unidos sempre houve a lei da vadiagem. O sujeito tá vadiando. O que você faz? Não sei, eu tô vadiando aqui, vou dormir na praça. Não, você não vai dormir na praça. A praça pertence à coletividade, ela não pertence a você. Você não vai instalar suas coisas no meio de uma praça que é da coletividade, que é pra criança brincar, que é pras pessoas andarem na praça, pras famílias caminharem. A praça não é lugar de morador de rua, padre. A parte de baixo de um viaduto não é lugar de morador de rua. Mora na rua? Vai pro albergue. Procuremos a família, levemos ele de volta. Ah, não quer, ele quer ficar na rua? Vai detido. Chega dessa mentalidade. Ai, a mendicância, o mendigo, ele é o herói alternativo. Não, cara, eu não quero ninguém morando na porra da rua. A rua não é lugar pra se dormir. Ponto. Aí esse cara fica construindo isso. E aí é isso, São Paulo destruída com Cracolândia. Centro de São Paulo sujo, cagado. Literalmente cagado. Fezes humanas. Ah, não, falei palavrão. Puta, o Riz vai me bater. Vamos lá, pode bater, mas não demora pra bater pra não cair a audiência. Não, só ia falar pro cara agitar a câmera aqui, tá lá. Por favor, o centro de São Paulo devidamente defecado, entendeu? Excremento humano, urina humana, restos de marmita jogada. De onde vem esse dinheiro? Por que tem tantas ONGs que estão apoiadas no orçamento municipal de São Paulo, atuando? Onde eles fazem a captação? Por que todas essas ONGs são ligadas a grupos políticos? Por que esses grupos políticos são sempre ligados a grupos políticos que o próprio padre faz militância?
Tem algum mercado, existe um business da mendicância no Brasil, normalmente em São Paulo? Se existe esse business, quem ganha com isso? Existe uma grande história de que há uma especulação imobiliária construída ao redor da atuação dos moradores de rua e da formação de cracolândias e destruição do centro de São Paulo, para depois construtoras irem para lá. Todo mundo sabe essa história, inclusive o movimento de moradia do senhor Guilherme Boulos atuou nessa lógica também. Tem alguma relação ou não? Eu só faço pergunta aqui. Tem relação ou não tem? Eu me pergunto porque assim, a militância que ele faz é também junto aos grupos políticos ligados ao PT e ao PSOL. A Craco Resiste é ligada ao PSOL. Essas perguntas estão aí. Num país sério, gente como esse padre não interfere na formação de política pública. Outra coisa, todo mundo sabe que a favela que alimentava a Cracolândia se chama Favela do Moinho. Por quê? Ela alimentava a Cracolândia. É uma favela que funciona enquanto um entreposto do PCC numa região central de São Paulo. Nesta favela, o PCC distribuía a droga que ia para a Cracolândia. Era um centro de distribuição, tipo um armazém. A favela era um armazém do PCC, um armazém de pobreza, do crime e de droga. O governador de São Paulo, sabiamente com a equipe dele, especialmente o secretário Derrite, desarticularam essa favela e estão falando, é para as pessoas saírem dali, o PCC não quer. Porque se desarticular, você não tem a distribuição da droga dali pra Cracolândia. Sabe quem veio a público? Põe na tela. Quem veio a público falar sobre isso? Padre Júlio. Papa Francisco nos ensinou que não se expulsa ninguém. Diz Padre Júlio sobre Favela do Moinho. Por que diabos o Padre Júlio tá contra o fim da Favela do Moinho e tá atendendo diretamente? É o mesmo argumento utilizado pelo primeiro comando da capital que ganha dinheiro com esse trabalho ligado a moradores de rua que tomam regiões de São Paulo. Por que tantas coincidências? Por que tantas coincidências? Eu só tô apontando fatos públicos que estão presentes na imprensa. Assessor do Padre Júlio, não venha usar seus contatos aí no judiciário. Só tô apontando que eu acho estranho demais. O Techark falou, agora que você sabe disso, não. Você desculpa, vai, o Techark. Pelo amor de Deus, né? A gente fala de Padre Júlio há anos. Eu pessoalmente falo dele. Há 5 anos. Mais que 5, 2020 é quando a gente teve a treta. A gente já falava dele antes. A gente falava dele desde 2018. É no mínimo bizarro, né, amigos? É no mínimo bizarro, é no mínimo estranho, tá? Este caso, e aí eu deixo essas perguntas no ar, deveria, vamos dizer, incentivar todos vocês a pensarem que o nosso jogo, a guerra que nós temos pela frente, é uma guerra muito profunda, tá? E que esse aparato que torna as cidades brasileiras horrorosas, que torna o Brasil pobre, as cidades feias, sujas, imundas, a pobreza espalhada, usada como instrumento, pessoas pobres, pessoas com problemas mentais. Eu não falo só o cara que tá usando crack. O morador de rua, em grande medida, é uma pessoa que ou tem um problema mental, ou tá passando por depressão, ou é muito solitário. Nos Estados Unidos, o número de deficientes mentais que estão na rua é enorme. A estatística tem estudos que mostram pra isso. Então são pessoas que necessitam de socorro. Definitivamente, o socorro não passa em manter essas pessoas morando na rua. E mais, o fato delas serem doentes não dá a elas o direito de destruírem e se apropriarem das vias públicas, das praças, das marquises. Não dá, elas não têm esse direito. Olha aqui, ó. 40% dos moradores de rua na idade escolar têm problemas mentais. 40%. Vamos combinar, venhamos e convenhamos que... Aqui, ó. Mais da metade dos moradores de rua veteranos têm problemas mentais ou físicos. Galera, sejamos honestos, pô. Vamos jogar o jogo aqui aberto. Estamos falando de pessoas que são deficientes, as pessoas precisam de cuidado, elas precisam ser internadas ou devolvidas para sua família. A maior parte delas, isso agora eu tô falando uma coisa muito concreta, tá? A maior parte dos moradores de rua não tem como você reabilitar e falar, arrumei um emprego. É um ou outro. Um ou outro você vai conseguir fazer isso. O resto são pessoas que vão precisar de cuidado. Se conseguimos cuidar da família, melhor ainda. Mas vão precisar de cuidado. Muitas vão precisar de internação pura e simples. Algumas você recupera. Pessoal, like na live, like na live. Vou até responder aqui. O Gabriel Taperino disse, Renan, vi umas críticas dizendo que esses albergues não possuem segurança para os moradores de rua. Muitos são roubados ou assediados nesses lugares e por isso preferem dormir na rua. É preciso melhorar esse aspecto também, não? Gabriel, desculpa, eu já visitei alguns albergues. Podem não ser um hotel 5 estrelas, mas definitivamente é muito melhor e muito menos perigoso do que morar literalmente na rua. Eu já estive nesses albergues, a gente já fez visita, o Arthur já fez a campanha. Não é um hotel 5 estrelas, mas é melhor. A questão é que por diversas razões eles não querem. Até porque existe boa parte dos moradores de rua que entendem que a mendicância e morar na rua é sobre tirar uma graninha também. Entenderam? O jogo não é tão óbvio e simples como vocês imaginam.
A questão toda é, definitivamente um local que vai ter uma cama pra você dormir, que vai ter atendimento, que vai ter comida, é melhor do que morar no meio da rua. Primeiro porque você não tem o direito, de morar no meio da rua, sacou? Primeira coisa. E segundo que definitivamente não é melhor. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.